Olá, pessoal. A graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que você e a sua família, seu lar estejam bem. Se não tiver, vão ficar pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mais um novo dia, uma nova semana, não é mesmo? Aleluia. E o Senhor, Ele que deu o privilégio, deu de nós acordarmos, estarmos vivos. Isso significa que eu e você não temos controle e domínio de nada. O que nós achamos que temos domínio e controle é porque Deus permite. Porque se Deus não tivesse permitido, eu e você teríamos ido dormir à noite no sábado e hoje nós não teríamos amanhecidos, acordados, com fôlego de vida, não é mesmo? Então isso significa que eu e você precisamos de Deus em todas as circunstâncias, situações nas nossas vidas. E por que eu te falo, se não estiver bem, vai ficar em nome de Jesus? Eu tenho aprendido com o Senhor situações que está dando errado, situações que eu não estou sabendo lidar, convidar Jesus para fazer parte dela. Sabe? Senhor, o que eu posso fazer aqui? Qual a tua direção para a minha vida? Entra nessa situação, Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus que de alinhamento. Deus que gosta das coisas no lugar. Não é Deus de confusão. Então, Senhor, eu não estou dando conta disso aqui. Eu estou sabendo lidar com isso aqui. Me ajuda. Aleluia, Jesus. Grandioso e poderoso é o nome do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Ele quer a nossa dependência dEle. Deus nos criou, já disse isso para você que assiste meus vídeos, para nós termos relacionamento, intimidade com o Papai. E hoje a palavra para mim e para você, caminharmos debaixo dessa nova semana, que eu já declarei pela fé, que será uma semana abençoada, uma semana cheia de vitória, de portas abertas, uma semana do derramado, o poder da glória, da visitação do Senhor na minha vida, na minha família, na minha casa. Já falei para o Senhor, faz parte dela. Seja o Senhor a direcionar, a guiar os nossos passos, nossa tomada de decisões. Quando eu e você reconhecemos Deus em tudo nas nossas vidas, nós prosperamos. Quando eu e você achamos que Deus não precisa fazer parte de tudo, quando eu e você não convidamos Ele, nós somos parecidos com um carro desgovernado. Porque a pessoa, quando ela está dirigindo o carro, ela tem controle e domínio sobre o carro, não é mesmo? Mas quando o carro está desgovernado, a pessoa que está na direção não tem mais direção sobre o controle do carro. O carro está sujeito a bater num poste, numa casa, cair num precipício. Assim é uma pessoa aonde Deus não faz parte da vida dela, que ela não convida Ele para fazer parte. Mais cedo ou mais tarde, ela vai bater em algum lugar, vai cair em algum lugar. Se você é uma pessoa que não costuma apresentar a Deus suas tomadas de decisões, seus caminhos, faz isso de vez em quando, passa a convidar o Senhor para fazer parte de tudo, para Ele te dar as direções estratégicas, para Ele entrar em situações com você, que Ele te dá a direção se você deve ir por aqui ou não, se deve falar ou não. Aleluia, Jesus. E a palavra para nós caminharmos debaixo dessa nova semana se encontra no livro de Salmos 37, versículo 5. Está escrito assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiar no Senhor é fácil? Não. Porque muitas das vezes nós vamos querer fazer as coisas com a nossa própria força do nosso braço. Não é mesmo? E sempre vai dar certo? Claro que não. Mas quando nós confiamos no Deus, é quando nós pedimos ao Senhor, me ajuda a confiar em Ti. Por que sempre eu estou batendo na tecla? Você que assiste meus vídeos, leia a Bíblia, a palavra de Deus. Porque ali você vai ver situações que aos olhos humanos era impossível. Tinha terminado ali. É como se tivesse uma parede, não tinha como você passar. E foi ali que Deus entrou. Eu acho lindo a passagem que vai dizer lá em Êxodo, quando o povo de Israel saiu da terra do Egito e quando ele chegou de frente ao Mar Vermelho, eles ficaram ali encurralados. Por quê? Porque atrás deles vinha o faraó com seu exército, porque o faraó se arrependeu de ter libertado o povo. Então ele queria levar o povo cativo novamente. E o povo não podia nem ir para frente nem voltar, porque se eles fossem para frente, eles iam morrer afogados. Se eles voltassem para trás, seriam pegos. E foi ali que Deus abriu um caminho aonde não tinha possibilidade aos olhos humanos. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deus é Deus do impossível, que faz aquilo que é impossível, está possível aos nossos olhos, mas nós precisamos crer.
Nós precisamos acreditar nesse Deus do sobrenatural. E é lendo a palavra de Deus que eu me alimento. Quantas pessoas que vai ver e ouvir esse meu vídeo que tem promessas de Deus. A Bíblia é toda promessa de Deus, mas tem promessas que eles receberam de homens que foi usado por Deus. E por ter passado os dias, por as lutas ter vindo, a pessoa abriu mão da promessa. A Bíblia vai nos dizer, em Provérbios, não sei aonde o capítulo, né, mas não era isso que eu ia te falar, mas me veio aqui agora, aonde o ouro e a prata são forjados no fogo. E assim, da mesma forma, Deus prepara, Deus forja o nosso coração. E Ele forja como? Nas adversidades. Porque Deus não vai te dar uma promessa para mim nem para você, aonde eu e você não vai saber cuidar dela. Algum momento você vai deixar ela escapar das suas mãos. Em algum momento você vai jogar fora. Não, Ele vai nos forjar. E Ele sabe que eu e você precisamos ser forjadas. Aleluia. Então no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que Deus quer dizer com essa palavra para mim e para você? Significa que devemos confiar em Deus, apresentar as nossas decisões a Ele e deixá-las em suas mãos. É fácil? Não, não é. Mas Senhor, me ensina, me ajuda a confiar em Ti. Me ajuda a confiar e descansar. Tem gente que pensa que descansar é parar de orar. Não, gente. Você descansar é você continuar orando por aquilo que você quer tanto, mas sem ansiedade, sem aflição. Deus faz logo, faz logo. Você não está descansando. Descansar é você continuar orando, confiando que Deus vai fazer. Não importa quanto tempo você tem que continuar orando sobre aquela situação, mas com paz, sabe? Pai, o Senhor está vendo? Abre essa porta. E se você vier a aflição, Senhor, tira isso de mim. Me ajuda a descansar, confiar no Senhor. Então descansar não é você orou e deixou nas mãos de Deus e fez isso aqui, ó. Deus vai fazer. Não. É continuar orando, não tem? Sem aflição, sem agonia, sem ansiedade. Aleluia. E crer e acreditar que Ele terá o melhor plano e direção para cada um de nós. Isso é um ato de fé, confiança, certeza que reconhecemos a sua soberania e poder, sabedoria para nos guiar. Aleluia, Jesus. Olha que coisa linda. Olha que Deus tremendo é esse. Ele acaba nos guiando por nós confiarmos no Senhor. Com esse ato de fé e confiança, o Senhor abre caminhos onde Ele já providenciou bênção para nos abençoar. Entrega o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, mesmo quando tudo parece desfavorável a nós, não é fácil, não é mesmo? Pensa aí, as coisas não estão nada favoráveis a nós, e nós confiar no Senhor, descansar o meio ao caos, só Deus mesmo para fazer isso. Eu fico impactada com a história de Daniel, são muitas, mas eu gosto muito dessa. Pensa aí, ele sabia do decreto que tinha sido feito. Se quem adorasse outro Deus, a não ser o rei da Babilônia, seria morto, lançado à cova dos leões. E Daniel, ele tinha intimidade com Deus, ele confiava em Deus, ele tinha aquele hábito de orar 3 vezes ao dia. Daniel sabia, se ele fosse pego, ele seria jogado à cova dos leões. Mesmo assim, ele preferiu confiar no Senhor, descansar no Senhor. Ele sabia do decreto, ele sabia que ele podia ser pego a qualquer momento. Mas a Bíblia não vai dizer que Daniel estava com medo, não. Precisa descansar o meio ao caos. O cara estava indo para o matadouro, mas queria ser jogado dentro da cova, os leões iam rasgar, devorar ele. E ele ali, confiante no Senhor, ele não gritou, a Bíblia não relata que ele gritou, que ele se desesperou. Não. Ele estava com paz, ao meio, ao caos. E eu falo, Pai, eu não tenho essa confiança, não. Me ensina a descansar. Daniel não é melhor que você e eu. Era um ser humano pecador como eu, como você, cheio de falhas. Mas, gente, quem nos forja é o Senhor. Deus tem poder de nos forjar com situações e nos gerar paz. No meio da tripulação, Ele tirar a aflição, a agonia. Sabe? Eu preciso que o Senhor me ajude a confiar nele, mesmo diante do caos. Eu quero ter essa fé.
ali, no alicerce da rocha que é Jesus. Aleluia. Então, eu e você precisamos buscar no Senhor. Porque nós temos a natureza pecaminosa. Vai vir momentos que nós vamos querer desistir. Uma coisa que a Bíblia fala que é pecado é murmuração. É reclamar. Talvez você não concorde com o que eu vou dizer aqui agora. Mas como eu tenho essa natureza pecaminosa, em algum momento ou outro eu vou murmurar, se eu vou reclamar, eu sabe o que eu estou falando para o Senhor? Senhor, me ajuda a murmurar. Só um pouquinho assim, ó. Que eu murmuro menos. Se durante um dia eu tiver que murmurar 4, 5 vezes, que eu só murmuro umazinha. Porque eu sei que é o momento onde eu vou murmurar, gente. Eu vou reclamar. É a natureza pecaminosa nossa. Mas eu me achego diante do Senhor e falo, Ele me ajuda, Senhor. Me ajuda. Que se eu tiver que murmurar, que seja pelo menos só um pinguinho, assim, só uma vezinha. Eu tô buscando e nisso Ele tá me forjando. Aí vai botar situações, sabe? Pra me forjar. Aleluia, Jesus. Sabe? Nós poder descansar e ter paz mediante ao caos só é possível quando reconhecemos, né, que a nossa vida, o nosso caminho está nas mãos de Deus. Aleluia, Jesus. Só isso, gente. Precisamos dessa convicção. Eita Deus bom. Louvado seja e agradecido o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, vai falar assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que eu entendo com esse versículo? Sabe aquilo que está dando errado para nós? Deus passa a fazer que dá certo. Tipo assim, você já foi em uma porta, bateu, talvez 1, 2 ou 3, e ela não se abriu. Deus, o que Deus faz? Deus vai lá e abre aquela porta que você bateu que não tinha sido aberta. Ou às vezes você bateu, abriu e a pessoa falou assim, não tem lugar para você aqui não. Não vou te ajudar. Aí o que Deus faz? Deus endireita as suas veredas. Deus começa a abrir aquela porta que fechou na tua cara. Aleluia, Jesus. Glórias e glórias e glórias ao nosso Deus, nosso Pai. A Bíblia também vai dizer em Provérbios que os nossos inimigos, Deus reconcilia eles para viver em paz conosco. Até os nossos inimigos que nos detestam a gente, que fala mal da gente, talvez já nos apunhalou. Deus faz, sabe o que Deus faz? Deus vai endireitar esse caminho, sim. Deus vai fazer com que eles vivem em paz conosco. Eita Deus bom, maravilhoso. Aleluia, louvado e engrandecido é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Redentor. E para fechar, eu e você precisamos entender que Deus é um Deus de caráter, que nós podemos e devemos entregar e confiar nele sem medo e sem reserva. Ter certeza que Deus não vai nos apontar a gente não, gente. Ele tem caráter. O caráter dele é incrível. É sobrenatural. É confiar. Senhor, eu estou confiando no Senhor. E pronto, acabou. Mas isso não quer dizer que não vai vir incertezas, dúvidas, incredulidades. Senhor, eu não aceito isso em nome de Jesus. Repreendo em nome de Jesus. Eu confio no Deus da Bíblia. Esse Deus que operou prodígios, milagres e maravilha aqui e opera até hoje. Porque ele não mudou, ele continua o mesmo. Sou eu que mudo todos os dias, mas ele não. Aleluia, Jesus. Do meu jeito, da minha forma, mas eu creio que o papai vai falar muito ao teu coração. Que essa nova semana seja uma semana de arrependimento, seja uma semana de mudança. Que eu e você possamos nos entregar verdadeiramente ao Senhor. Fala, pai, eu sou tão falha, sou cheia de defeitos, mas o Senhor não tem nenhum desses. Me ensina a ser parecida com o Senhor. Me ajude. Porque eu reconheço os meus defeitos, as minhas limitações diante de ti. Eu reconheço, então eu preciso da tua ajuda aqui. Aleluia, Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre da cilada astuta do diabo, que o Senhor nos guarde de todo o mal, que o Senhor livre a nossa casa das pragas, que o Senhor, Ele nos livra dos nossos pés serem laçados e que o Senhor nos dá sabedoria, discernimento, entendimento, capacidade para fazer tudo o que nós devemos fazer nessa terra. Aleluia.
E uma coisa que eu tenho buscado muito, Senhor, discernimento espiritual. Busque no Senhor discernimento, para que você possa discernir entre o bem e o mal, sabe? O falso, o verdadeiro, o certo e o errado. Essa é a palavra para mim e para você. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.